Eu quero continuar pregando nesse domingo sobre o mesmo tema de domingo passado, livres do pecado, dentro da série A Simplicidade do Evangelho. Ao pregar sobre esse tema, semana passada, eu percebi que tinha muita coisa para falar, muita coisa para nós vivermos. Então eu quero convidar você para a leitura bíblica de João 8,34. Você pode, por favor, se colocar em pé? João 8,34. Glória a Deus. Você que nos acompanha de casa, faz parte da nossa extensão online. Queremos pedir um favor hoje para todos que estão online conosco. Coloque aí no chat a cidade que você está, caso você esteja fora de Resende. Coloque a cidade e o estado. Nós estamos mapeando isso, porque nós já estamos organizando e estruturando, sonhando com a nossa extensão online, com vários serviços espirituais, ministeriais, para aqueles que nos acompanham de longe. Vamos ao texto, então. Em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Vamos repetir? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amém. Nós, pode se assentar, devemos entregar verdadeiramente a nossa vida a Jesus. É uma entrega que nos leva a viver a verdade que é Jesus. E a verdade que é Jesus, ela nos transforma, ela muda a nossa história. Eu posso dizer nessa tarde que Jesus é poderoso para nos livrar do pecado. E é muito importante você entender que o pecado é a coisa mais difícil para ser vencida neste mundo. É o maior gigante. Pensa no maior gigante a ser vencido por você. O seu pecado. Por que eu falo o seu pecado? Porque é a sua fraqueza. Se você falar assim para minha pessoa, para o Rodrigo Vieira Bussardi. Rodrigo, você tem fraqueza com álcool? Eu falo, nenhuma. Você pode beber na minha frente o dia inteiro, que para mim nada é a mesma coisa. Primeiro, nunca experimentei. Não sei o gosto que tem. Não me interesso por isso. Não é a minha fraqueza. Mas para algumas pessoas, só de ver uma garrafa já treme. Porque foi dependente do álcool. Para algumas pessoas, o cheiro do álcool já tira ele do sério. Então, cada pessoa tem a sua fraqueza. Cada pessoa sabe do seu limite. Cada pessoa sabe aonde pode e aonde não pode entrar dentro da sua capacidade de resistência. Você não resiste a tudo. Por mais que você se ache forte, eu quero te dar uma boa notícia, e talvez uma má notícia para você, mas uma boa notícia para a sua fé. Forte é Deus. Amém? Você é fraco. Fraco para tudo? Não, para algumas coisas. Para algumas coisas. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu não quero entrar nessa discussão que está havendo, porque eu não sei discutir, debater um assunto. Quando eu vejo, eu já estou brigando. Talvez você seja alguém assim. Então é melhor você não conversar sobre o assunto. Eu já vi pessoas que me disseram, olha, eu saí do Instagram, porque devido a questões políticas eu estava brigando muito. E eu saí da graça. Eu me estressei. Eu comecei a debater numa boa e de repente eu passei a brigar. Então o Instagram estava me fazendo o quê? Pecar. Não é o Instagram que estava fazendo pecar. O Instagram era só a ferramenta da discussão, do debate. E você é uma pessoa que não tem paciência, mansidão para um debate. Então a melhor coisa é você não participar. É um ambiente que eu não entro, é um ambiente que eu não participo, é um ambiente que eu não escolho para a minha vida, porque eu não dou conta. Então é muito importante você pensar em você mesmo. O que é que você não dá conta? O que é difícil para você? O que para você se torna uma fragilidade muito grande?
Porque a recomendação bíblica é para nós fugirmos do pecado. É para nós resistirmos o diabo. É para nós enfrentarmos a nossa natureza humana. É para nós buscarmos o refúgio do Senhor. É para nós nos fortalecermos no Senhor. É para nós nos renovarmos no Senhor. Porque é Ele quem conhece a nossa estrutura e Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte para nós: digo, porém, o seguinte: vivam aonde? No Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Agora pensa comigo, olha para esse texto. Se o texto fosse assim: digo, porém, o seguinte, vivam na carne, ia dar certo? Não. Se você viver na carne, você vai ser escravo do pecado. Então você precisa enfrentar a sua natureza humana. Você precisa enfrentar os costumes familiares que são pecaminosos. Você precisa enfrentar as tradições familiares que são pecaminosas. Existem coisas que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram, que estão na contramão de Deus. Não é porque o meu pai ensinou, meu avô ensinou, que eu vou fazer. Tudo na sua vida precisa passar no filtro de Deus, na peneira de Deus. É de Deus que eu faça dessa forma. É de Deus que eu fale dessa forma. É de Deus que eu trate a minha esposa desse jeito. É de Deus que eu trate o meu marido desse jeito. É de Deus que eu lide com as pessoas da maneira como eu estou lidando. Então é muito importante você se mover no Espírito e não na carne. Quem se move na carne só arruma problemas. Quem se move na carne destrói a família, machuca a família, machuca os filhos. O marido machuca a esposa machuca o marido, o namorado machuca a namorada. E vai gerando feridas, feridas e feridas e feridas, uma atrás da outra. Então você precisa viver no Espírito. O caminho para você está claro. O caminho para você está apresentado. E é o caminho da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O texto que nós lemos, que é o texto base dessa pregação, é João 8,34. O interessante é que Jesus começa dizendo: em verdade. Parece uma redundância, né? Um erro do texto, escrever errado, repetir 2 vezes a mesma palavra. Todas as vezes que você ler Jesus dizendo: em verdade vos digo, ele está fazendo isso aqui, ó. Por favor, atenção, olha para mim, olha para mim. Eu vou dizer algo muito importante. Em verdade. E o que ele está dizendo? Que todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O escravo, ele perde totalmente a sua liberdade. O escravo, ele tem um dono, ele tem um senhor. Muitas pessoas estão sendo dominadas pelo pecado. O senhor da vida deles não é Jesus. O senhor da vida deles é o pecado que eles praticam. É o pecado que elas praticam. E que tal você abandonar o pecado e declarar que Jesus é o Senhor da sua vida? Amém? Amém, Catedral Emanuel? Que tal nós abandonarmos radicalmente o pecado e declararmos que Jesus é o Senhor da nossa vida? O segundo texto, que é base dessa pregação, é o texto de domingo passado. Gálatas 5:1. Que texto! Que texto! Eu leio sempre esse texto, medito sempre nele, te recomendo também fazer isso. Gálatas 5:1 vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É isso? Cristo te libertou para a liberdade. Cristo te salvou para a liberdade. Amém? É isso. E aí o texto continua dizendo o seguinte: para você permanecer o quê? Firme. E você não se submeter de novo a um jugo de escravidão.
Todas as vezes que a gente fala sobre o tema pecado, a gente aborda também o tema escravidão. Pecado escraviza, pecado amarra, pecado destrói, pecado leva à ruína. Então você deve fugir do pecado, você deve enfrentar os seus pecados, você deve vencer os seus pecados. Toda pregação nossa tem 3 pontos, então qual é o primeiro ponto da palavra de hoje? Leia comigo, por favor. O plano de Deus é a nossa libertação total do pecado. Esse é o plano de Deus. Deus quer te libertar totalmente. Não é uma libertação parcial. Eu estou quase liberto. Não está. Eu estou quase salvo. Não está. Eu estou quase saindo dessa escravidão. Quem está quase não saiu, gente. O que você precisa é tomar uma decisão. O que você precisa é firmar um propósito. O que você precisa é declarar que você não quer mais ser escravo, mas você quer ser livre. Amém? E aqui nós temos um texto, Efésios 2:1, que vai nos dizer o seguinte, Efésios 2:1. Ele lhes deu o quê? Vida. Quando vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. Então, enquanto você estava na transgressão, enquanto você estava no pecado, Jesus chegou na sua história, amém? E o que ele fez? Ele tirou você da sepultura, ele tirou você da morte, ele libertou você do pecado, ele libertou você da transgressão. Ele lhes deu o quê? Vida. Vida. Você recebeu a vida de Deus? Quantos aqui receberam a vida de Deus? Dá uma glória a Deus, você está cheio de vida. Quantos querem aprofundar essa vida em Deus? Se encher mais de Deus, viver mais para Deus, amar mais Deus acima de todas as coisas. E aí eu te dou o segundo ponto dessa palavra, que é o seguinte: Deus enviou Jesus para ser o nosso libertador. O nosso libertador tem nome, amém? O nosso libertador não é a religião. O nosso libertador não é a placa da igreja, Catedral Emanuel. O nosso libertador não é a igreja que você pertencia antes de estar aqui. O nosso libertador se chama Jesus. Santo é o seu nome. Poderoso é o seu nome. Como cantamos aqui, ele é o fundamento. E que canção, e que canção. Ele é o fundamento. Ele está acima de todas as coisas. Ele te libertou. Ele te restaurou. Ele te salvou. Ele tirou você da idolatria. Você que adorava outros deuses, se curvava diante de outros deuses, se ajoelhava diante de outros deuses. E hoje, você se ajoelha só diante de Jesus. Hoje, você só adora Jesus. Hoje, você só cultua a Jesus. E isso é maravilhoso. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Hoje você está livre da algema da idolatria. Hoje você está livre da algema do adultério, da algema da prostituição, da algema do alcoolismo. Hoje você está livre da algema da mentira, da vaidade, do orgulho, da soberba. Hoje as obras da carne não dominam mais você. Amém? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ser discípulo de Jesus não é algo fácil. Ser discípulo de Jesus é difícil. Porque viver em Jesus, viver em Cristo, ser liberto por Cristo, transforma você numa outra pessoa. Olha as recomendações de Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém te bater na face direita, ofereça também a esquerda. Mas eu estou magoado. O que Jesus fala para você? Perdoa 70 vezes 7.
Talvez você diga, mas ser cristão é um bobo, é uma boba. Então a gente não vai ter raiva de ninguém? De ninguém, só do diabo. Mas a gente não vai se vingar de ninguém? De ninguém. E se alguém me fizer o mal, você vai fazer o bem. E se alguém me prejudicar e falar mal de mim, você vai abençoar essa pessoa. Porque há uma outra recomendação: abençoar aqueles que vos perseguem. E mentindo disserem todo mal contra vós. Mas aí você pergunta, mas e aí? Como é que eu fico nessa história? Sabe o que Jesus está dizendo sobre esse tema, quando alguém fala mal de nós e nos prejudica? Grande será o vosso galardão nos céus. O que é galardão nos céus? É uma espécie de prêmio no céu. Não é medalha não, para que você vai querer medalha no céu, né? O que vai acontecer lá no céu é um grande mistério, só sei de uma coisa, é muito bom. E lá Jesus está te prometendo galardões. É uma espécie de uma premiação. Como será isso? Não tem a mínima e nem a máxima ideia. É um mistério. Mas eu quero viver esse mistério, amém? Quantos aqui querem receber galardões nos céus? Então aprendam a perdoar. Amém? Aprendam a limpar o coração. Aprendam a pedir perdão mesmo não estando errados. Já passou por essa experiência? Para resolver um problema, você pede perdão sem ter erro. Assume culpa que não é sua. Só para resolver? É isso. Ser discípulo de Jesus é isso. Não é levar as coisas em conta. Não é levar a ofensa do outro em conta. Porque você vai ser ofendido. Inclusive você vai ser ofendido muitas vezes por causa da sua fé, sabia disso? Você vai ser ofendido muitas vezes por causa da sua fé. Você vai ser muitas vezes discriminado por causa da sua fé. E o que você deve fazer? Brigar? De forma alguma. Abaixa a sua cabeça e faz uma oração em pensamento pela pessoa. Não fale nada. Em muitos momentos o silêncio é a melhor resposta. Agora, se você age na carne, você vai para Facebook, Instagram, você vai para televisão, para rádio, você vai para a rua, você grita, você pula, você solta uma bomba. Mas Jesus fala para você ser manso e humilde de coração. E se você for manso e humilde de coração, você vai ser bem-aventurado, você vai ser um discípulo de Jesus. Então nós queremos declarar algo poderoso que está em João 8,32. Olha o texto de João 8,32. Que palavra poderosa para a sua vida. Essa palavra, ela é tão simples, tão curta, mas atinge você por inteiro, por inteira. Vamos ler juntos? E conhecerão a verdade. Você já conhece essa verdade? O ponto 3 vai nos dizer o seguinte: já que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos nos manter firmes na decisão de viver em liberdade. Firmes na decisão de viver em liberdade. Firmes. Quem está firme na decisão aí? Você quer voltar atrás? Eu estou sentindo vontade de voltar a ser escravo. Aquele tempo que eu ficava o dia inteiro no boteco, tomando todas as cervejas. Uma hora dessa, eu nem almoço eu tinha feito ainda, né? Tem gente que chega 9 horas da manhã quando o boteco abre, só sai 7 horas da noite quando fecha. E a família em casa. A esposa em casa, os filhos em casa. Algumas crianças, alguns nunca conseguem almoçar com seus pais dia de domingo. Porque o pai passa o domingo inteiro num balcão de boteco. É triste, né? Algumas crianças ficam esperando o pai. Mamãe, que dia que papai vai almoçar com a gente? Tem dia, não? Porque é a idolatria do álcool. O álcool tem esse poder, ele escraviza as pessoas. O álcool é tão escravizador que algumas pessoas, quando vão numa festa e sabem que a festa é de cristão, eles perguntam antes: vai ter cerveja? Se você fala não, o cara fala: não vou. Quem já passou por isso? Eu já vi isso acontecer. Marilene uma vez ofereceu a casa dela, a nossa casa, para um ambiente
de trabalho fazendo uma confraternização. Aí quando ela falou que não poderia levar álcool, as pessoas disseram: muito obrigado, faremos em outra casa. Olha só. O álcool, ele escraviza as pessoas. O álcool, ele leva as pessoas a viverem dependentes dele. Eu quero dar uma recomendação aqui, muito sábia. Tira o álcool da sua vida. Beber socialmente é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque você vai se viciando. Isso entra no seu organismo. E quando você menos esperar, você já é totalmente dependente do álcool. Ninguém começa alcoólatra. Todo mundo começa bebendo socialmente. Não, eu tenho domínio. É só uma lata. Só que só uma lata, se você parar na blitz da lei seca, tu fica. Não fica? Fica. Então significa que aquela uma lata tira a sua capacidade de dirigir. A pessoa que bateu no carro do meu irmão e tirou a sua vida com 40 anos de idade, tinha bebido apenas uma lata de cerveja. Uma lata de cerveja levou um jovem de 40 anos a morrer. O que tem de bom no álcool? Me explique, me dá 3 coisas boas do álcool. Você não vai encontrar. 3 benefícios do álcool para a família. Não existe. 3 benefícios do álcool para a sua vida financeira. Nenhum. Te consome. Te destrói. É muito importante nós buscarmos a santidade. É muito importante nós vencermos o pecado. É muito importante nós tirarmos as drogas da nossa vida. Será muito importante que você entenda que o álcool é uma droga. O álcool é uma droga. Ah, mas é uma droga lícita. Sim, é uma droga lícita. Até menor de idade compra bebida alcoólica nas lanchonetes. É uma droga lícita. Mas você está se matando de forma lícita. E Jesus está dizendo para nós que Ele é o nosso libertador. Amém? Você pode declarar que Jesus é o seu libertador. Ele é o salvador da sua vida. Amém? Nós devemos nos manter firmes nele, na decisão de viver, de que forma? Em liberdade. Viver em liberdade. João 8,36. O que diz João 8,36? Olha que palavra. Se pois o Filho os libertar, vocês serão o quê? Verdadeiramente livres. Ah, Jesus está te libertando hoje. Jesus está te libertando hoje para você ser verdadeiramente livre. Jesus está transformando a sua vida hoje para você ser verdadeiramente transformado. Qual área da sua vida está inundada no pecado? Qual área da sua vida está escravizada pelo pecado? Jesus está pronto para te libertar. Aleluia. Você declara isso, que Jesus está pronto para te libertar. Ele está aqui, Ele está pronto. Efésios 2, versículo 4 vai dizer o seguinte: mas Deus, o nosso Pai, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ah, aleluia. Pela graça vocês são o quê? Salvos. Aleluia, aleluia. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Você está salvo em Cristo. A salvação chegou para você. Só que a salvação não é apenas uma experiência de levantar a mão num culto. A salvação não é só uma experiência de batismo. A salvação inclui você viver a vida toda para a glória de Deus. Viver a vida toda para a glória de Deus. Que tal você viver a sua vida toda para a glória de Deus? Que tal você trabalhar para a glória de Deus? Que tal você vir para a igreja para a glória de Deus? Que tal você tornar o seu recurso financeiro para a glória de Deus? Servir o Senhor com seus recursos, servir o Senhor com seus bens,
servir o Senhor com a sua profissão, com a sua inteligência, porque você é uma pessoa inteligente. Inclusive alguns aqui são muito inteligentes, não são pouco não. Alguns aqui não têm beleza, mas têm inteligência. Não é isso, André? Não queria citar o André, mas foi mais forte do que eu. Falta beleza, mas sobra inteligência. No meu caso é o contrário. Sobra beleza, mas falta inteligência. Mas Jesus está aqui. E Ele está te libertando, amém? Ele está te tirando da escravidão do pecado. E eu quero relembrar você então os nossos 3 pontinhos dessa pregação de hoje. Vamos lá. Aleluia. O plano de Deus é a nossa libertação total do pecado. O 2, vocês? Deus enviou Jesus para ser o nosso libertador. Já que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, devemos nos manter firmes na decisão de viver em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Diga comigo, firmes. E não submeteis de novo a jugo de escravidão. Livre. Uau. Não existe nada melhor do que andar em vitória. Andar em vitória é andar vencendo o pecado. Andar em vitória é não ser escravo do pecado. Andar em vitória é você andar agradando e louvando o Senhor de todo o seu coração. Eu pergunto para você nessa tarde, você está andando em vitória ou você está andando em derrota? Quantos aqui estão andando em vitória? Tem alguma derrota na sua vida? O pecado está te derrotando em algum ponto? É bem possível que sim. Eu já fui derrotado em alguns pontos. E precisei me humilhar diante de Deus. Precisei pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos irmãos. E o Senhor me renovou. O Senhor me restaurou. O Senhor me levantou. Existe algum ponto hoje, existe algum ponto hoje, que você precisa de conserto, que você precisa de cura, que você precisa de libertação, que você precisa de restauração. Ah, meu amado, minha amada, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, em 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, eita glória, é nova criatura, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus está te libertando hoje. Deixe para trás o velho homem e a velha mulher. Viva o novo de Deus. Fique em pé, Catedral Emanuel. Coisa linda de Jesus é você. Quantos aqui querem viver o novo de Deus? Eu quero. Então, por favor, dê alguns passos e venha a este altar dizendo: eu quero viver o novo de Deus. Nós queremos orar juntos. Tem coisas que nós precisamos de ajuda. Alguns pecados eu só venci no dia que eu pedi ajuda para alguém. No dia que eu falei: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E a Catedral Emanuel é uma família cristã. Somos discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Venha. Venha. Talvez algum vício esteja te prendendo. Eu quero falar de um vício muito comum. É o vício de querer agradar a todos. Sabia que isso é um vício? Talvez você seja viciado em agradar as pessoas. Você não sabe dizer não. Você é viciado no sim. E você sai distribuindo sim para todo mundo. E no final quem fica na pior é você. Você não dá conta do sim. Se você tem um vício de querer agradar as pessoas, você precisa se libertar disso. Sabia que isso é espiritual? Que te enrola, te faz perder credibilidade com as pessoas, porque você não consegue.
Você não é super-homem, não é super-mulher. Jesus está aqui para te libertar. Vamos adorar juntos, vamos adorar juntos.